Olá a todos. Primeiramente, boa noite. Agradecendo desde já o convite para batermos este papo a respeito do mercado financeiro dentro de um contexto que podemos ver atualmente, que é um contexto repleto de dúvidas, tanto no curto quanto no médio e no longo prazo. Poder falar hoje para um pessoal que eu tenho conhecimento que vem já com uma bagagem de mercado financeiro, então já tem conhecimento de alguns produtos e ativos. Falando aqui também para um público que pode ainda não conhecer de Bitcoin, mas no decorrer da minha fala eu irei tecer alguns comentários também acerca desse criptoativo. Eu gostaria de deixar bem claro que não é qualquer tipo de recomendação aqui de compra de ativos. O que vou apresentar são carteiras teóricas com base nas quais nós trabalhamos alguns cenários de mercado. Então, o que é que eu posso falar nessa parte inicial é que nos últimos dias nós estamos percebendo um aumento na procura por informações de mercado financeiro. Infelizmente, muita gente entra no mercado de trading, de operações no mercado, com a expectativa de ganhar muito, tanto quantitativamente quanto em termos percentuais dentro do mercado, e muitos deles não estão preparados, não têm conhecimento, não têm planejamento. E, infelizmente, esse perfil de pessoa que ele entra no mercado financeiro sem ter um devido preparo, sem ter um tipo de planejamento, ele é fadado a entrar, infelizmente, numa estatística que fala que mais de 90% do pessoal vai perder dinheiro. Então, até alguns brincam que se você entrou agora no mercado e está operando de toda forma e ainda não perdeu dinheiro, muito provavelmente você vai perder e vai quebrar em breve. Isso não é uma fala negativa, já digo que é uma fala realista, porque é o que ocorre de fato no mercado, mas já entrando também aqui, a gente tem que informar que eu também não acredito em gurus. Eu não acredito que ninguém vai te pegar na mão e falar, ó, vai por aqui, que aqui é o melhor caminho e aqui você vai ganhar dinheiro. O mercado financeiro, ele é muito pessoal no seu tocante ao planejamento. Então, o planejamento que eu tenho um determinado tipo de carteira, ele é bem diferente que qualquer outro aqui pode ter. Afinal, cada um tem a sua peculiaridade em saber até que ponto ele vai assumir risco, até que tipo de retorno ele quer, qual é o prazo do planejamento que ele quer operar. Não basta eu olhar para um ativo e comprar hoje porque um guru A ou B falou que o ativo vai subir. Mas aí eu tenho que entender, o ativo vai subir no curto prazo, no médio, no longo prazo. O meu planejamento, eu vou ficar com capital parado num determinado ativo no curto, no médio, no longo. Se porventura o guru deu uma dica para o médio e longo prazo e eu venho com a perspectiva de ganhar no curto prazo, o que é que pode ocorrer? É que nesse curto prazo eu tenha que mexer o capital de alguma forma, trocar de ativo de alguma forma, e no curto prazo esse ativo pode cair, eu ter que encerrar minha posição perdendo, enquanto quem planejou a operação pode ter como segurar por mais tempo, sair no futuro, no médio prazo já com lucro, enquanto eu, infelizmente, fiquei no prejuízo. Para deixar claro, nesse momento, repito, o que vou começar a falar a partir de agora não é indicativo de compra ou venda, por favor, não levem como indicativo, a gente apenas vai apresentar aqui algumas possibilidades de como trabalhar o mercado financeiro, tentando da melhor forma possível mitigar a exposição ao risco. Então, nosso primeiro objetivo no mercado financeiro é não perder capital.
E a partir daí, eu vou poder ir para o segundo passo, que é como aumentar o meu capital. Eu já posso ir informando que o trade, ele tem obviamente risco. Só que o que ocorre no mercado? Nós podemos ter risco no tocante à volatilidade. Imagina que um ativo hoje ele pode estar por R$ 20, amanhã ele vai para 50, depois de amanhã ele volta para 30, no outro dia ele vai para 80. Então essa volatilidade pode prejudicar o meu planejamento, porque se eu estiver com o meu capital, imaginamos que eu tenho um capital 10 e pego 10 e coloco todo dentro de um ativo volátil, no dia ele pode sim subir de 20 para 30 e me dar 50% de lucro. Claro que pode. Então eu posso sair de 10 para 15. Só que no outro dia ele pode também cair de 30 para 10, uma queda de 2/3 e levar 2/3 no meu capital. Então, como eu expliquei logo no início da fala, se eu não tenho um planejamento adequado ao risco, adequado à volatilidade do mercado, pode ser que este movimento me pegue de uma forma que eu tenha que retirar um capital e o mercado esteja no movimento contrário. Ou seja, se eu coloquei lá 10 e o mercado caiu e hoje eu tenho 4 e de repente eu tenho que tirar no curto prazo, eu não vou mais tirar 10, é óbvio, vou ter que tirar 4. Então eu vou falar que perdi no mercado, vou reclamar do mercado, vou falar que não tem como ganhar dinheiro no mercado. E tudo pode ter sido ocorrido o quê? Falta de planejamento. Colocar meu capital de curto prazo dentro de um ativo muito volátil que não me dá perspectiva de sair do mercado no momento que eu quero, tendo em vista a sua grande oscilação na cotação. Um outro fato muito importante, e aí a gente percebe muito com fundos, é a questão da liquidez. Imagina que eu tenho um ativo, eu quando eu vi o primeiro fato, eu estava somente com um ativo volátil. Só que agora eu quis mitigar o risco, uma parte eu fui para a volatilidade, a outra parte eu fui num local que eu esperava ter liquidez. Ocorre que no momento que eu tenho que fechar a posição e sair do mercado, aquele meu ativo não gera liquidez, não tem possibilidade de eu vender a minha posição ao mercado. E porventura que se eu tiver que vender de qualquer forma, muito provavelmente eu posso derrubar o mercado e fazer a cotação do ativo cair. Então, é muito importante, quando eu vou olhar o mercado, maturar risco, verificar a volatilidade do mercado, se aquela volatilidade é de acordo com o meu planejamento, é de acordo com aquilo que eu imaginei, da mesma forma que eu vou ter que olhar se o mercado comporta o volume de operações que eu quero trabalhar. Eu vou olhar para o mercado e fazer a seguinte pergunta: se amanhã ou depois eu tiver que fechar toda a minha posição que eu tenho aqui, o mercado comporta, o mercado absorve a minha posição ou não? Ou infelizmente, quando eu tiver que vender a minha posição, eu não vou ter comprador na outra ponta suficientemente para pegar a minha posição e eu vou ter que, infelizmente, derrubar o mercado. Então, esses dois pontos são muito importantes na formação de planejamento para qualquer carteira. E um outro ponto não menos importante é a questão do governo. Ter um governo com estabilidade é muito importante para o nosso planejamento. Afinal, a gente não tem interesse de montar posição em fundos de investimento, em mercado de ações, em títulos de governo e, porventura, ter que ouvir em algo do tipo pegar o capital de quem está no banco e congelar. Então, tem muitos fatos que, para alguns hoje, podem ser impossíveis de entender, mas que já ocorreram. Então, é ótimo que a gente vá estudar cada vez mais a política do governo, como o governo está tratando a questão econômica, porque a partir daí você também pode sentir a saúde da economia brasileira e a partir daí começar a planejar melhor. E já um parênteses nessa fala, uma forma de defender posição é justamente comprar moeda estrangeira, hoje o dólar.
nós temos várias formas de trabalhar e é a partir disso que eu vou tentar aprofundar mais em breve. Só que antes de falarmos especificamente do portfólio, eu quero passar uma leitura bem breve de que o mercado, ele não trabalha numa linha reta, ele não trabalha num movimento uniforme. O mercado ele tem ciclos. Cada período deste representa um determinado movimento. E para cada período, um determinado tipo de ativo, ele tem como ter um resultado melhor em decorrência de outro. O primeiro ponto que eu posso comentar é o ponto da prosperidade. É aquele ponto que a gente vê como o mercado financeiro fala, a bolsa vai em alta, a bolsa de valores atingiu o topo histórico. Quando você escuta muito isso, topo histórico, alta, o mercado em alta, o investidor está animado, a renda variável, ela está ficando muito forte, então ela vai ficando procurada cada vez mais, as ações vão subindo, a bolsa de valores vai batendo recorde atrás de recorde. Claro, tem outros fatores que nós não vamos entrar aqui em detalhes hoje, mas resumidamente, eu gostaria de passar a mensagem seguinte: no movimento do portfólio que nós temos, quando eu falo prosperidade, eu já entendo que bolsa de valores, renda variável é o ativo que vai vincular. Mas da outra forma, a gente pode ver movimento de recessão. Então, um movimento que ocorre, o mercado financeiro ele vai olhar para a renda variável na prosperidade e vai subir. Porém, no movimento de queda, no movimento de recessão, muito provavelmente vamos ter uma grande queda na bolsa de valores, aumento de desemprego, problemas econômicos graves. E que tipo de ativo pode me proteger neste tipo de movimento? Nesse tipo de movimento é bom eu ter dinheiro em caixa. É como eu falo, podemos ter liquidez, está líquidos, está com caixa disponível para olhar o mercado, verificar oportunidades e ir à compra. Tudo dentro do planejamento que nós temos de curto, médio ou longo prazo. Um terceiro tipo de movimento de ciclo de mercado que podemos olhar é um mercado inflacionário. E nesse mercado inflacionário, normalmente quem tende a agregar valor maior na carteira é o que nós chamamos de reserva de valor. Hoje, quem tem este domínio mundial é o ouro. Então, ouro hoje é o ativo que podemos falar que representa a reserva de valor. Aquilo que eu trabalho, aquele meu trabalho eu coloco ali no ouro, porque eu acredito que em momento de inflação, em momento que o governo está imprimindo dinheiro, a gente vai ver que o ouro ele tende a ganhar valor. Ele tende a ter a sua cotação aumentada. Por quê? Porque o pessoal vai ver que a moeda, aqui no caso do Brasil real, está sendo desvalorizado e vai fazer o seguinte, para não ter a sua reserva de valor prejudicada, ou seja, para não perder valor junto com o valor da moeda, ele vai correr e comprar ouro e guardar ouro, porque o ouro tende a ganhar valor. O quarto ponto, e aí é um ponto que a gente no Brasil pode até não entender muito, mas imagina que nós podemos ter um movimento deflacionário. Então, nesse movimento deflacionário com inflação negativa, quem é muito forte é o título do governo de longo prazo. Aqui no Brasil nós temos a Selic. Então, a gente pode pegar um plano de longo prazo, ou seja, de 10 anos ou mais, e investir. Eu vou explicar ainda na nossa formação de portfólio como justamente cada item deste ele vai trabalhar. Aqui na tela é um gráfico de uma parte que eu peguei do TradingView. Particularmente, ele mostra alguns ativos da Bolsa de Valores, um ou outro criptoativo, índice, e mostra em sua grande maioria um mercado que foi de lucro, um mercado de alta, quando foi feita essa imagem. O que vale lembrar é o seguinte,
Óbvio, no movimento de prosperidade, no movimento de longo prazo de alta, todo mundo gostaria de ficar 100% posicionado em renda variável. Por quê? Porque imagina que o mercado vai subindo, prosperidade, topo atrás de topo, teria um retorno maior. Ocorre que a volatilidade que eu comentei no início da fala pode chegar aí e da forma que a gente viu o mercado subindo e fazendo topo histórico atrás de topo histórico, pode ocorrer momentos de crash, momentos de pânico, como já vimos neste ano 2020, na questão do coronavírus, quando o mercado em vários dias teve circuit break. Então, para quem não tem tempo, não gosta ou não quer ficar estudando muito o mercado, uma das alternativas é justamente pegar a carteira, montar o seu portfólio e dividir em algumas partes cada ativo vinculado a determinado tipo de movimento. Então, o que é que ele pode preparar? Ele pode pegar alguns ativos usados como base. Então, vamos lá aos fatos. Renda fixa. Eu vou ter o IPCA 2035. Eu não vou ficar com esse ativo até lá. É normal que eu fique com o vencimento de um ativo faltando entre 5 e 10 anos. O que significa que provavelmente esse IPCA mais 2035 eu iria operar com ele até o ano de 2025 ou um pouco mais. Aí na tela, como é que está o rendimento atual do ativo, a gente pode ver que o Tesouro IPCA mais 2035 ele rende 4,67 ao ano, valor mínimo para investimento R$ 31,78. Aí tem também IPCA 45 e outros tipos de ativos aí. O outro ponto que a gente vai trabalhar é a renda variável. A renda variável é bom ter um parênteses. Quando eu falo renda variável, todo mundo, obviamente, lembra de bolsa de valores. Então, imagina que a tua carteira de renda variável, você não vai ter que estudar ativo por ativo. Então, você não vai ficar lá preocupado com Petrobras, com Vale, com o Banco do Brasil, com o Bradesco. Não. Na nossa lógica, você vai lá e vai comprar ações do fundo BOVA11. Ele replica a carteira do Ibovespa. Então, na composição do fundo do BOVA11, já vai estar a composição da carteira da B3. Na tela, a variação do BOVA, a gente pode ver que ele vinha por volta de R$ 110, ocorre a queda do mês de março, então nesse movimento fevereiro-março ele cai, e agora hoje ele fecha abaixo de R$ 80. Aquele ponto que eu comentei, quem comprou a 110, hoje vai ficar negativo na cotação atual por mais de 20%. Então imagina, você entra lá no mercado, comprou o BOVA 110, hoje ele vai a 80, você está com mais de 20% negativo. E para recuperar o ponto, você não vai ter agora que subir só 20%. Você vai ter que subir quase 30% para poder chegar naquele teu ponto inicial. Então, isto é a questão de volatilidade. Quando você joga o capital muito para renda variável e não protege em outro tipo de renda, você fica muito exposto a essa questão do mercado. Então, o mercado oscila forte, da mesma forma que ele caiu 30% a 40%, ele poderia ter subido? Sim, poderia. Mas a volatilidade que você fica exposto é muito grande. Então, é um fator de risco, como a gente apresentou no início da fala. O terceiro ponto é a reserva de valor, aquilo que eu comentei também, a questão do ouro. Então, o ouro, ele tem lá na B3 o seu contrato, você pode procurar até no TradingView, tem OZ1D, então fica o ativo, TradingView, você pode chegar lá e verificar a cotação. Na tela, a variação do ouro, o ouro vem de R$ 120 e ele faz uma alta e olha praticamente uma linha de alta contínua até R$ 320. Então, tranquilo, quem investiu somente em ouro na carteira, ele viu o patrimônio mais que dobrar. Só que também é aquilo.
O ouro, ele veio subindo, mas se o movimento lá prejudicasse o ouro, a gente poderia ter uma baixa também no ouro, como vimos já na B3, na Bolsa de Valores, e essa baixa iria prejudicar o nosso resultado. Se olharmos no longo prazo, o ouro, obviamente, ele não tem grandes quedas, ele não tem tanto esse risco de volatilidade. Mas também há quem reclame que a questão da lucratividade não é sempre que a gente vê esse movimento de alta, como a gente viu agora nos últimos meses, também muito em função do coronavírus, porque basta olhar aqui na tela que somente este ano o ouro já vai perto de 50% de alta. E quando a gente vai tendo este resumo, a gente já teve que renda fixa tem um título de longo prazo, renda variável BOVA, reserva de valor ouro. É o último item agora que fecha a nossa carteira. Reserva líquida, cash. Eu posso chegar e aplicar Tesouro Selic, para ficar lá tendo a lucratividade de Selic. Também colocar no CDI, mas o mais importante, eu tenho que ter algo que fique como emergência. Não emergência porque eu tenho que comprar algo pessoal. Não é esse tipo de liquidez que eu quero. A liquidez que eu quero é para que, caso ocorra o que ocorreu agora, em março, na questão do coronavírus, e a bolsa caia da forma que caiu, eu, dentro de um ajuste de faixa, eu verifique qual dos ativos, renda fixa, variável, reserva de valor, ele caiu mais, e eu pego a minha reserva líquida que ganhou valor nesse movimento e vou lá e compro o ativo. No exemplo prático, a gente viu a queda da B3. Então, muito provavelmente, num ajuste eventual, eu iria comprar ações BOVA11. Um ponto que vale ressaltar, é importante ter a métrica de que em que determinado ponto é que eu vou fazer o reajuste de posição, que eu vou pegar aquele ativo que me deu lucro, vou vender e comprar um ativo que está em baixa. Até para alguns pode ter uma dificuldade de entender, porque vai questionar, por que já que está subindo eu não deixo subir eternamente? Justamente por isso eu expliquei logo no início que a gente tem movimentos. Então, determinado movimento eu tenho que tentar maximizar minha lucratividade no sentido de vender na hora que ele chega num patamar de alta e comprar o ativo que está em baixa, para que na mudança do ciclo, tendo em vista que a economia não é uma linha reta, não é contínua, ela vai sim ter mudanças de ciclo. Nesse tipo de mudança, eu posso pegar e ir reajustando o portfólio. E aqui um outro parênteses. Esse tipo de estratégia, também conhecida como portfólio permanente, ele não foi criado por nós. Ele já vem uma estratégia que é trabalhada há décadas. Mas aí, qual é o ponto? Qual é o ponto, qual é o fator que aqui na Trendline a gente vai e vai mudar um pouco? É o fator que a gente fala, o fator Bitcoin. O fator Bitcoin, ele tem primeiramente que entendermos o seguinte: Bitcoin, eu vou logo falar, ele vai ter uma dificuldade, a questão da volatilidade. Hoje bem menos, mas nós já tínhamos um dia padrão, no mercado caiu, subir 20, 30% corriqueiramente. Hoje isso ocorre de forma mais esporádica, mas sim, hoje ainda ocorre do mercado variar 20, 30% em 24 horas. E não é tão raro. Porém, é preciso entender o Bitcoin como algo que vem mudando de categoria ao longo do tempo. Se formos olharmos há alguns anos, como o mercado vem trabalhando aqui na última década, a gente vai ver um ativo que ele sai de uma prova de conceito, que é o Bitcoin, que era uma ideia que corrigia um determinado problema. Então, de repente, surge lá o blockchain Bitcoin, e aquele Bitcoin ele vai solucionar um determinado problema. Na verdade, o blockchain vai resolver um determinado problema, e o Bitcoin é a primeira aplicação prática que roda nele. E aí começa toda uma história
que vai passar pela história de o Bitcoin ser meio de pagamento, ser usado na forma de A enviar para B um pagamento. Embora tenhamos dificuldade, é que eu não vou aprofundar muito a respeito de Bitcoin, mas Bitcoin como meio de pagamento poderia elencar a dificuldade de ser demorado, mas de outro lado, eu vou falar que tem uma vantagem que eu vou enviar o capital de qualquer lugar para qualquer local do mundo, pagando uma quantia pequena e sem ter o perigo de ter o dinheiro devolvido ou estornado, de ter o cashback. Então, uma vez feita a operação no Bitcoin, uma vez confirmada lá no bloco a operação, ela não é desfeita. Então, quem enviou o Bitcoin não tem como ir lá e se arrepender e pegar o Bitcoin de volta. Da mesma forma que ele não tem como ligar para uma operadora de cartão pedindo para estornar. Uma vez feita, não tem como desfazer a operação. O lado negativo, questão de demora, questão de ter que esperar a confirmação. Mas a gente já viu que o Bitcoin ele sai de uma prova de conceito, de uma ideia que resolve um determinado problema e vira um projeto para meio de pagamento. Então a comunidade começa a falar meio de pagamento. Só que com o passar dos anos, a comunidade também percebe que o mesmo Bitcoin que poderia ser enviado de A para B, ele pode ser guardado e ser feito e trabalhado como reserva de valor. E a partir daí foi o ponto que eu começo a me empolgar com o Bitcoin. Quando eu olho para o criptoativo, justamente como o nome que eu acabo de falar, como um criptoativo, e não como uma criptomoeda. Eu não vejo Bitcoin como moeda, eu vejo Bitcoin como um ativo, como algo que eu posso pegar e usar como reserva de valor. Porque eu acredito que ao longo do prazo nós teremos bons resultados com ele, além do que eu não ficar preocupado com a questão da inflação. E por mim, enquanto reserva de valor, o Bitcoin já ficou tranquilo. Ele poderia terminar aí e eu não teria nenhuma dificuldade no tocante ao Bitcoin. Só que nos últimos anos, no final da última década, a gente já vê o Bitcoin, podemos até falar, entre aspas, evoluindo. Aquilo que um dia foi uma prova de conceito, que virou uma questão de pagamento, que virou uma questão de reserva de valor, hoje ele é tratado como um ativo financeiro. Hoje o Bitcoin ele é negociado no mercado futuro. Hoje nós temos contrato no mercado futuro em Chicago envolvendo Bitcoin. Hoje nós temos um mercado derivativo voltado para Bitcoin. Isso, com o tempo, fez o Bitcoin sair de alguns centavos, praticamente nada, para $1, para $1.000, para $10.000. Hoje cai um pouco, amanhã volta, mas o que a gente vê é que ao longo dos últimos anos, o Bitcoin vem linearmente subindo. E justamente esse fator do Bitcoin vir subindo, vindo ganhando valor ao longo do tempo, levou a imaginar o seguinte: hoje eu tenho ouro na reserva de valor. E por que não colocar Bitcoin? E por que não colocar Bitcoin também naquela planilha? E por que não colocar Bitcoin como mais um ativo? Mas nós já tínhamos 4 categorias. Nós temos categoria de renda fixa, renda variável, reserva de valor e liquidez ou cash ou reserva líquida. E aí a gente colocaria Bitcoin como o quê? Como moeda, entre aspas, pagamento, que vai ficar ali como caixa, como reserva de valor, Bitcoin como renda variável. O que é que foi feito? Primeiramente, a gente compara a variação do Bitcoin com o ouro. Então, isto de 2019 até hoje. A gente vê o ouro saindo ali de R$ 150 para praticamente 340, enquanto o Bitcoin mostra a volatilidade dele, ele sai de 3.000 para $13.000, vai de $13.000 até $4.000 e hoje 7.700, praticamente $8.000. Então essa imagem mostra que se pegarmos o ponto inicial do Bitcoin e o ponto final, o ponto atual hoje, a gente vai ver que ele mais que dobrou
ele teve aí por volta de 140%, algo desse patamar de retorno, enquanto o ouro teve 110, 120. Eu vejo que o Bitcoin ele vai ter a dificuldade sim de volatilidade, mas eu olho para o Bitcoin e vejo uma perspectiva de retorno maior do que o retorno que eu teria com o ouro, isto no longo prazo. Partindo daí, tendo essa questão a resolver, até porque a gente tem que entender que o ouro já vem de milênios, enquanto o Bitcoin é uma década, é óbvio que a gente não vai ter um mercado tão maduro no criptoativo Bitcoin quanto temos no mercado de ouro. Mas então, resumindo aqui na tela, fechando essa parte, a gente verifica que os ativos base que vamos ter, IPCA 2035, BOVA, ouro Bitcoin, Tesouro Selic, CDI. E agora vem, eu acredito que a grande pergunta. Qualquer um pode entender como é feito a divisão por etapa. Eu já expliquei o ciclo, expliquei que cada tipo de ativo corresponde a um determinado movimento no mercado, mas agora vem a pergunta, como alocar? Originalmente, a carteira era dividida da seguinte forma. Cada item daí, 25%. Então, a gente não vai ter o Bitcoin, não teria o Bitcoin, mas ficaria 25%, comprava IPCA, 25%, BOVA, 25% no ouro, Selic lá, CDI, 25%. Teríamos uma carteira bem equilibrada, para cada tipo de mercado, um ativo iria puxando a alta, enquanto provavelmente outro ativo cairia, mas se olharmos um histórico desse portfólio permanente, décadas já de trabalho, uma décadas, né, que já vem batendo CDI e dando bom resultado. Lembrando que o padrão para monitorar resultado é o CDI. Então, o primeiro objetivo é que bata o CDI. Obviamente, não há garantia de retorno, não há garantia de lucro, mas o estudo foi feito para bater o CDI. E então, na Trendline, pegamos carteiras teóricas e criamos um perfil conservador. E no que consiste o perfil conservador? Ele vai colocar 25% da carteira na renda fixa, 25% na variável, reserva de valor ele vai ficar com 30%. E aí vem um detalhe. Originalmente, a reserva de valor teria 25%. Reserva líquida, cash, 25%. Só que, ao invés de ficarmos reserva de valor 25% em ouro, deixamos 20% em ouro. Aqueles 5% eu vou e coloco para Bitcoin. E pego de cash 5% e jogo para Bitcoin. Sendo assim, ouro ficaria com 20%, Bitcoin com 10%, cash com 20%. A gente não fica mais com o equilíbrio perfeito que era antes, com 4 fatias cada um com a mesma questão. Mas agora a gente já fica um reajuste, um pouco já colocando o Bitcoin. Quem nunca viu Bitcoin conservador, ele quer colocar Bitcoin na carteira para longo prazo. Primeira entrada dele, tratar como Bitcoin reserva de valor, 10% da carteira. Como é que é feito o rebalanceamento do movimento? Qualquer ativo desse, no somatório, variou 20%. Então, renda fixa chegou 28,30. A gente já vai ligar um alerta e monitorar o mercado. Se ela bater 32, aí nós já vamos lá e vamos rebalancear o mercado. 28 a 30, liga o alerta. 32, a gente vai lá, pega o que passou de 25 até 32, vende e vai reajustar a carteira de modo que volte a ficar nesta composição. 25, 25, 20, 10 e 20. Um ponto também é que reserva de valor o somatório de ouro e Bitcoin a partir de 40. Se o somatório de ouro e Bitcoin chegar em 40%, aí faremos o reajuste. Se o Bitcoin de repente dobra de valor, o ouro fica estável, o Bitcoin dobrou de valor. Vai pegar Bitcoin, vai vender metade da carteira de Bitcoin e reajustar o perfil de forma que fique como está
na tela. Então, este é o perfil que a gente acredita ser mais conservador. Para identificar o perfil, aí tem vários estudos que podem ser feitos. Lembrando que, como eu falei no início, aqui não é indicativo de compra ou venda de qualquer ativo, é apenas uma explicação de como a gente pode montar a carteira. Até porque tem quem queira montar carteira com outros criptoativos além de Bitcoin, mas vai fugir do escopo da nossa apresentação hoje. O segundo perfil agora que eu quero comentar é o perfil moderado. A gente tem aquele primeiro perfil conservador, ele não tem contato com criptoativo, praticamente não vai ter com o mercado financeiro, e ele vai começar a entrar no mercado agora. O perfil moderado, ele já tem um pouco mais de conhecimento com o mercado, ele já é um pouco mais adaptado ao risco, ele já quer arriscar um pouco mais, mesmo sabendo que o nosso tipo de estratégia aqui, ele não é tão propenso ao risco extremo, embora obviamente tenha risco, mas essa estratégia aqui, o perfil moderado, ele vai falar o seguinte: eu quero ousar um pouco mais. Então, o que é que ele vai trabalhar? Ele vai olhar para a renda fixa e vai ficar com 20% da carteira dele em renda fixa, o mesmo título, Selic mais 2035. A renda variável dele é 25. Reserva de valor, o ouro virou 10 e Bitcoin foi para 20. Olha a diferença. No perfil conservador, ouro tinha 20, Bitcoin tinha 10. Porém, no perfil moderado, eu já inverti. Também, no perfil conservador, a renda fixa equivalia a 25%. Agora, a renda fixa equivale a 20% e a reserva líquida, cash, 25%. Então, é como se na prática a gente tivesse dividido por 5 e reajustado depois, sendo que a renda fixa ficou com 20, Bitcoin com 20, e o ouro, ao invés de ficar com 20, ele só deu 5% para a variável e também deu 5% para a caixa, para deixar lá na reserva líquida cash. Como sempre, se o mercado eventualmente de uma bolsa de valores, renda variável, ele cai, e a gente viu que ele caiu, a gente tem condição de que o nosso caixa ir lá e reajustar para montar esta composição original, certamente a gente vai lá preparar e vai efetuar esse trabalho. Lembrando que todo acompanhamento é feito diário, então todo dia tem que ir lá olhar a carteira. Embora quem vai trabalhar com foco de longo prazo pode sim olhar 2, 3 vezes por semana. Esse tipo de planejamento não requer que você fique todo dia. Mas como nossa equipe trabalha voltado dentro do mercado financeiro, então constantemente estamos olhando como está o mercado, se porventura alguma carteira deu uma desequilibrada, e vamos lá e vamos alinhar. E o último perfil é aquele perfil arrojado, o perfil agressivo, ele já entende de mercado, ele já tem conhecimento de risco, ele até gosta do risco, ele quer uma carteira mais arriscada, sem ficar também extremamente agressiva. Obviamente que a variação de resultado agora, a volatilidade já fica maior. Ele já tem uma volatilidade bem maior do que seria aquela carteira inicial, aquela carteira mais parecida com o projeto original do portfólio permanente. Essa carteira arrojada, ela já tende até a ser criticada por alguns como ter praticamente deixado descaracterizado a ideia de dividir de forma igual todos os movimentos. Mas aí eu vou tentar explicar um pouco. Primeiro ponto, renda fixa. Renda fixa ele já cai novamente. Então a gente vê que a renda fixa ela tende a caindo. Inicialmente ela vai com 25, foi para 20 e agora a gente só tem 15% nela. Renda fixa então, a nossa Selic, lá a turma agora já não vai ficar tão exposta nela. Mas um ponto que eu quero deixar aqui, claro que teremos outros fatores, mas o fator primordial é que eu vejo que no perfil arrojado, ele não acredita numa deflação, e não acreditando numa deflação, eu não vejo para que ficar tão posicionado numa carteira de renda fixa a longo prazo. Isso é uma base
que pode, obviamente, ter outros fatores, mas o primeiro é esse. Renda variável, 25%. Então, ele fica lá com a carteira padrão original, 25%. Ouro foi para 10%. Na verdade, ouro mantém 10%, que é a composição do moderado. Quem vem de uma forma agressiva agora é o Bitcoin. Bitcoin tem 30%. Mas por que Bitcoin tem 30%? Bitcoin ele pega a fatia que foi do ouro, Bitcoin pega a fatia que foi da renda fixa e incorpora. Então é como se eu tivesse tirado a proteção da renda fixa, a proteção da reserva de valor do ouro, coloquei em Bitcoin. E só então olhar para Cash tem 20. Na composição original, Cash teria 25. E ele agora tem 20, porque 5 também foi para Bitcoin. Este perfil é o perfil arrojado, no qual tem aproximadamente 1/3 do portfólio voltado em Bitcoin. Algumas variações que nós temos aqui, a gente pode olhar em carteiras teóricas, ao invés de Bitcoin, teremos cesta de criptoativo, teremos outras formas de trabalhar. Mas eu acredito que para o pessoal que pediu aqui para ver a composição de perfis, como é que é esta tão falada composição de perfil de mercado financeiro envolvendo criptoativo, no caso Bitcoin, com título do governo, com renda variável, como é que é o posicionamento que defende rendimento da reserva líquida cash, aí fica a nossa composição final, que mostramos os 3 fatores que a gente vai trabalhar, uma carteira de rendimento com uma questão conservadora, uma questão moderada e uma questão agressiva. Por aqui, momentaneamente aqui eu termino a fala. A partir de agora eu vou responder as perguntas aqui que foram enviadas. Vou começar aqui a ver com o pessoal que tem, a gente vai respondendo uma por uma. E por hora é isso. Vamos continuar divulgando no nosso perfil a composição da carteira e o resultado. Alguns pontos que aqui até quero deixar concluindo que eu não falei e gostaria de falar é o primeiro. Você pode ficar com o controle do capital, então você não depende de ficar com A ou B gerindo o seu capital. Você pode ter o título do governo, você pode ter a ação que o da BOVA, você pode ter o Bitcoin na carteira. Então tudo isso lhe dá uma segurança melhor. Você pode ter o contrato de ouro, você pode pegar o ouro na Bovespa. Então, se a gente olhar bem, muitas vezes o mercado ele não quer divulgar esse tipo de informação porque ele quer que você pague por retorno, pague para ficar em fundo de investimento. E esse tipo de estratégia ele meio que tira aquela questão de você ficar muito vinculado a corretor, a fundo de investimento, porque aqui praticamente você realmente vai gerenciar o próprio capital, você vai montar a tua carteira, vai alocar o recurso da forma que queira, acompanhar da medida que puder a evolução da carteira e ir reposicionando. A partir de agora eu começo aqui a responder a pergunta. Quem ainda não enviou pode enviar. E qualquer outra dúvida a gente continua. Um abraço, vamos continuar os estudos.